Muito boa tarde. Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e sua esposa Ruth, que se encontra com ele lá também, e os que o acompanham neste percorrido lá em Soacha, Colômbia, e todos os ministros, irmãos e irmãs que estão presentes nesta ocasião, e também os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet nos diferentes países, os quais têm hoje reunião. No Brasil, esteve me falando o nosso irmão Oswaldo Natali, que tem uma reunião lá no Chile, no Panamá, no México, nos Estados Unidos, na Espanha, em todos os lugares, onde hoje, sábado 13 de maio deste ano 2023, estão tendo companheirismo ao redor da Palavra de Deus. Hoje também está fazendo aniversário nosso irmão Gustavo Rivera, lá na Espanha. Uma saudação ao reverendo Gustavo Rivera, que Deus o abençoe grandemente nesse dia do seu aniversário, e também a todos que estão fazendo aniversário também no dia de hoje. Nessa ocasião, quero compartilhar com vocês uma porção aqui da mensagem, a adoção do ungido, que foi pregado em sábado 20 de junho de 2009, em São Paulo, Brasil, e vem nos relatando aqui nosso irmão William, a ocasião onde Deus disse a Moisés que ferisse a rocha, a primeira ocasião, que a ferisse com a vara, para que desse água, e na segunda ocasião, disse que falasse a rocha. Disse, fale a rocha. Ou seja, essa era a ordem de Deus, a qual Moisés devia ter obedecido. E ele vem relatando tudo isso e nos diz, como na metade da mensagem diz: portanto, vão estar escutando no último dia, no cumprimento das promessas divinas para o nosso tempo, a palavra sendo falada. Não haverá necessidade de outra coisa. O próprio reverendo William Branham disse que sem impor as mãos sobre os doentes, mas somente pela palavra sendo falada, por falar uma palavra, os milagres vão ocorrer. E, consequentemente, isso corresponde ao cumprimento da visão da carpa. Recordem que uma das manifestações que Deus deu, houveram muitas, mas 5 foram as mais importantes, e uma delas foi que ele falou a palavra e, à distância, sua esposa estava por ser operada, e ele disse, vejam, era um caso de uma doença, desse tumor, e ele disse, antes que o doutor lhe toque, ali onde está o tumor, para operá-la, que seja tirado. E foi curada, foi tirado esse tumor pela palavra sendo falada. Não houve necessidade dele estar ali presente e orar por ela e impor as mãos sobre ela, mas que somente se falou a palavra. Nem sequer ela escutou quando o irmão Branham estava falando essa palavra. Agora continua dizendo o nosso irmão William, e citando da Escritura, diz, porquanto não crestes em mim, aí está citando a Escritura, quando Deus está falando a Moisés, porquanto não crestes em mim, e diz o irmão William, e agora reboteou em Moisés o que disse ao povo, ó rebelde, um incrédulo de Deus em Deus? Um incrédulo em Deus é um rebelde para Deus. E agora continua citando a Escritura. Visto que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, e agora vem a sentença, diz o irmão William, não introduzireis este povo na terra que lhe dei. Essas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e neles se santificou. Agora vejam vocês que Deus não permitiu a Moisés passar ao outro lado do Jordão com o povo. Somente permitiu ver a terra e distribuí-la
a 2,5 tribos lá antes de cruzar o Jordão. Agora vem vocês em Deuteronômio capítulo 3, versículo 20 em diante diz: até que o Senhor dê repouso aos vossos irmãos, assim como a vós, e herdem eles também a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá ao outro lado do Jordão. Então voltareis cada um à herança que eu vos dei. Isso diz às 2,5 tribos, as quais tinha repartido a terra no território antes de cruzar o Jordão. Tinham que passar do exército dessas tribos para ajudar os que iam passar ao outro lado do Jordão. Continua dizendo: ordene também a Josué naquele tempo, dá ordens a Josué, ou seja, não perguntou, pode, mas dá ordens a Josué, porque quem ordenava era Moisés por palavra de Deus, dizendo: os teus olhos viram tudo que o Senhor vosso Deus fez àqueles 2 reis, assim fará o Senhor a todos os reinos aos quais passarás tu. Com essas palavras, diz o irmão William, com essas palavras, lhe sobe a fé a Josué e diz: terás êxito, como Deus fez a estes reis, vai fazer com os demais reis ao outro lado do Jordão. Ou seja, assim como me deu a vitória com estes reis e depois reparti a terra a essas 2,5 tribos, vai fazer com os outros reis, e então vais repartir a terra do outro lado do Jordão, às outras tribos. O está animando, está dizendo que o próprio Deus que está acompanhando a Moisés o acompanhará e vai fazer da mesma forma. Não temais, não tenha medo, porque o Senhor vosso Deus, Ele é quem guerreia por vós. E orei ao Senhor naquele tempo dizendo, agora recordem, o comportamento de Moisés era muito importante. Um comportamento de temor a Deus, de obediência a Deus e de fazer o que Deus ordenava fazer. Diz, e orei ao Senhor naquele tempo, dizendo, Senhor, tu começaste a mostrar a teu servo tua grandeza e tua mão poderosa, porque que Deus há no céu, nem na terra, que faça obras e proezas como as tuas? Está dizendo a verdade em sua oração, mas também está fazendo como nossos filhos, que quando vão nos pedir algo, no qual eles pensam que podemos dizer que não, vêm, abraçam muito a pessoa, papai lindo, para cá e para lá, e que jovem está, que forte você é, e assim por diante. E agora Moisés está dizendo a verdade a Deus, mas também está fazendo uma antessala, uma introdução e reconhecendo Deus e seu poder. E depois vem o pedido. É como quando acontece isso com nossos filhos, alguns pais dizem, o que é que você quer? Me diga já o que quer. Já sei que vem e que quer algo. Vamos ver o que Moisés queria. Passe eu, te rogo, e veja aquela terra boa que está mais além do Jordão, aquele bom monte e o Líbano. Agora, queria passar a terra prometida e cruzar o Jordão? O Jordão tipifica morte, a morte. Por isso vocês encontram que o mar da Galileia sai o Jordão e desemboca no Mar Morto, vem? Mas passa o Jordão em seco, então representa passar a terra prometida sem ver morte. Espiritualmente, os crentes em Cristo nascidos de novo passaram o Jordão, ou seja, passaram de morte à vida. Não vem morte espiritual. E passar o Jordão em seco, fisicamente, será estando vivos aqui na terra, ser transformados. Tão simples assim. E, consequentemente, se entra fisicamente ao reino de Cristo. Mas o Senhor tinha se aborrecido contra mim por vossa causa. É coisa terrível ter Deus aborrecido contra nós. E agora,
E agora, como quase toda pessoa faz, que coloca a culpa em outro, por culpa tua me aconteceu isso. E agora, mesmo que teve culpa o povo, porque conseguiu que Moisés se aborrecesse sendo o mais manso de todo o povo, e quando uma pessoa se aborrece, comete erros. Quando as pessoas dizem, não quero cometer erros, recorde, não se aborreça. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me atendeu. Coisa terrível que Deus escute uma pessoa, um mensageiro dispensacional como Moisés, do qual Deus disse que falou com Moisés cara a cara. E me disse o Senhor, basta, não me fales mais a esse respeito, assim que Moisés já não podia falar mais de que queria passar a terra prometida, pois já Deus tinha dito que isso era definitivo. Basta, não me fales mais deste assunto. Ou seja, não vai me contentar com palavras, isso já foi determinado. Porquanto a rocha que deu água, a segunda rocha que deu água representa a segunda vinda de Cristo, e ferir aquela rocha representa crucificar a Cristo em sua segunda vinda. Todos que se levantarem contra essa rocha da segunda vinda de Cristo não entrarão na terra prometida do novo corpo, o corpo novo, eterno. Não serão transformados, ou seja, não passarão a terra prometida e, consequentemente, morrerão fisicamente na terra, e está o risco de que sejam apagados do livro da vida. Haverá alguns que se levantarão totalmente contra Cristo, do anjo do pacto, no último dia, e esses serão apagados do livro da vida, da seção onde podem ser apagados os que estão ali escritos. Esse é o tema de amanhã, o qual tem a ver com o mistério dos nomes escritos no livro da vida, o mistério dos nomes escritos no céu, ou seja, esse é o tema de amanhã. Veja, aqui ele está nos falando algo referente aos que seus nomes serão apagados, ou seja, estavam escritos, mas foram apagados, como em algumas ocasiões ele fala de Judas, que seu nome estava escrito, mas pelo que fez, seu nome foi apagado. Agora, continua dizendo aqui onde paramos. Haverá alguns que se levantarão totalmente contra Cristo, o anjo do pacto, no último dia, e esses serão apagados do livro da vida, da seção onde podem ser apagados os que são escritos ali. Se levantar contra da vinda do Senhor para o último dia, no cumprimento da sua vinda, no meio da sua igreja, e falar contra ele, porque não o entendam quando se cumpra, e isso será o cumprimento do que Moisés fez, ferindo a rocha. Portanto, será uma segunda crucificação, mesmo que não seja literal como foi na primeira vinda de Cristo, porque a segunda vinda de Cristo não é para ser crucificado, como em sua primeira vinda. Ou seja, vejam, que quando se estiver cumprindo, diz aí, que quando se estiver cumprindo sua vinda no meio da sua igreja, falar contra ele, porque não entendam quando se cumprir, vejam, isso dará cumprimento ao que Moisés fez, ferindo a rocha por segunda vez. Moisés rompeu tipo e figura e ferindo a rocha, e consequentemente tem que ter uma segunda crucificação, a qual não será física. Eles estarão ferindo Cristo em sua segunda vinda ao falar contra a sua vinda e também em atacar sua vinda, lutar contra sua vinda, criticar sua vinda. Entendam ou não entendam, como a primeira vinda e sua crucificação, entendessem ou não entendessem, estavam crucificando a vinda do Senhor.
ao Senhor em sua vinda o estavam crucificando. O Império Romano foi quem fisicamente o fez por pedido de líderes como sumo sacerdote que era colocado pelo Império Romano e alguns do concílio do Sinédrio. Ele, num escrito, onde ele diz que o Império Romano e Roma são uns bandidos, são uns assassinos, ou seja, são filhos do diabo, filhos da serpente antiga, que é o diabo e Satanás. Ou qual foi? O primeiro que fez lá no Jardim do Éden. Vejam como seu filho, Caim, o que fez foi um assassinato, ou seja, matou seu irmão Abel. E essa semente vem no meio da raça humana, e veja, esteve no meio da raça humana, e o que trouxe é a morte dos seres humanos, tanto morte espiritual como morte física também. Continua dizendo, agora vejam vocês o que diz Deus a Moisés. Sobe ao cume do Pisga, ou seja, a esse monte, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e vê com os teus próprios olhos, porque não atravessarás este Jordão. No livro de Israel, Filhos no Deserto, que tem várias mensagens. Este livro dessa série de mensagens na mensagem de Israel diante da serpente de metal nos diz, na página 25 desta mensagem, diz: mas quando ele se glorificou a si mesmo, ali em lugar de Deus, diante dessa rocha, quando Deus disse, vai, fale a rocha, não golpeie, fale. A rocha tinha sido golpeada uma vez somente. E escreve ali, por levar nossos pecados, o juízo divino cairia sobre Cristo em sua primeira vinda. E Moisés pegou todo o seu temperamento e pegou para ali e golpeou a rocha. Isso não trouxe água. Ele golpeou novamente e trouxe água. E disse, agora vejam, a golpeou duas vezes e disse, ouça agora, rebeldes, vos faremos sair água dessa rocha? Como isso? E trouxe as águas, porque Deus teve que escutar esse profeta, porque ele estava obrigado a ele com esse poder. E isso rompeu todo o programa da Bíblia de Deus. Cristo foi uma vez golpeado, nós falamos a rocha agora, e isso traz sua água. Vejam, e também ele escreve ali, no escrito ao lado, Moisés, e seu temperamento rompeu o programa de Deus. Continua dizendo, isso já foi golpeado. Somente falar, e isso trará em diante sua água. Agora, eu vejo nessa manhã, quando penso deste quadro, meu coração quase me faz cair. Vejo Moisés, ele sabia reticências. Deus disse, Moisés, diga a todos, a Deus, tua congregação, eu vou te chamar um pouquinho mais alto agora. Posso ver o velho Moisés ali parado, essa barba branca. Agora vejam aqui algo muito importante, porque ele diz que o iria chamar um pouquinho mais alto. Agora vejam, aí desenha uma pirâmide de Azeras. Agora vejam isso. Vejam, diz, posso ver o velho Moisés ali em pé, essa barba branca e seu cabelo pendurado para baixo do seu rosto, seus velhos olhos cheios de lágrimas, assim como ele olhava a sua audiência, como ele tinha caído, como eles tinham murmurado e como ele tinha parado por eles. Ele os olhou a todos e começou a caminhar para a montanha. Ele chegou à montanha, virou para trás e começou a virar e dizer a Deus. Ele subiu, vejam isto,
Ele escalou para cima, subiu para o topo da montanha, isso foi no mês de abril. Ele parou e olhou para a terra prometida, ele escreve abril. Ele queria cruzar ali. Bom, o seu pobre e velho coração estava se rompendo. Ele queria ir para a terra prometida com esse montão de judeus que tinha dirigido e que tinha parado no caminho. E ali estava ele. Ele olhou para lá e as lágrimas descendo pelo seu rosto, ele virou ao redor e de novo se despediu das pessoas. Seu velho pastor, ele estava indo. Ele assinou sua mão para todos eles, como assim, assim. E ele olhou para trás lá. E se unicamente eu pudesse parar onde Moisés parou e ver a paisagem lá. Se Deus permite, nos próximos quantos meses eu quero me levantar um monte ali e olhar onde eles cruzaram. E ele desenha uma pedra angular e as eras. E depois, em azul, em vermelho, se for em vermelho e em azul, faz duas flechas. Uma assinala para a parte de baixo da pedra angular e a outra assinala para o centro da pedra angular. E escreve onde Moisés se parou. Agora, vejam como Deus permitiu, ele pediu a Deus nesse tempo que deixasse, que permitisse regressar como foi no tempo daquele rei que pediu mais tempo, lhe foi concedido 15 anos mais. Agora vejam como isso que ocorreu na Bíblia tinha que ocorrer para que, quando Deus cumprisse isso, do qual ali esse rei, quando pediu mais tempo, e o profeta disse que iria ser concedido, vejam isso, tinha que ficar na história, na Bíblia, para que depois, neste tempo final, quando ocorresse, o qual ocorreu quando ele pediu mais tempo, vejam, tinha que ter uma base escritural para que isso fosse feito, ou seja, quando ele falasse, já poderia mostrar na Escritura, porque recordem que esse arcanjo é escritural, e vejam, tudo isso foi feito naquele tempo, e Deus permitiu tudo isso para que ficasse na história, nas Escrituras, e assim, quando se cumprisse, neste tempo final, tivesse uma base escritural. Agora vejam, quando ele, Deus o leva, estava na dispensação da graça. E ele permite subir acima. Vejam como as Escrituras têm múltiplos cumprimentos e a pessoa tem que ver os diferentes ângulos. Agora vejam onde o coloca em cima, o sobe, já nessa mudança dispensacional completa, e o coloca dentro da dispensação e o coloca no lugar onde ele pode ver todas essas promessas que estão ao outro lado do Jordão. Ou seja, esse corpo eterno e glorificado, como ele viu tudo isso, e estando em cima, mas não lhe foi concedido entrar ao povo, à terra prometida do novo corpo, mas sim foi concedida a ele olhar. E vejam, isso que está nos dizendo aqui o irmão Branham, do caso de Moisés. Agora, isso é uma grande revelação ali que está nos dando o irmão Branham, o qual agora estamos vendo como se esteve cumprindo tudo isso nesse tempo final. Agora continua dizendo aqui mais adiante, aqui mesmo diz o irmão Branham, se eu pudesse me levantar onde Moisés se parou sobre essa rocha, olhando para a terra prometida, ele queria ir. Ele olhou para trás a sua congregação, abandonou a mão para se despedir dele de novo, as lágrimas caindo da sua barba, longa barba. Sua hora estava vindo, suas mangas correndo sobre suas mangas. Aqui, suas mangas, escreve lágrimas, suas lágrimas correndo sobre suas mangas aqui, o pulso começando a vir a sua manga, um velho veterano. E ele escreve onde Moisés parou.
Agora continuamos lendo aqui onde nos detivemos na mensagem, a adoção do ungido. Muitos vão estar vendo como Moisés viu o que será a terra prometida, mas não vão entrar nela, ou seja, todos os que estarão se levantando contra a vinda do Senhor para o último dia. Até a besta e o falso profeta, o anticristo, vão se levantar contra a vinda do Senhor e vão guerrear contra o Senhor em sua vinda. Mas a Escritura diz que o anticristo, com todo o seu exército, será derrotado. Continua dizendo: dá ordens a Josué, encoraja-o e fortalece-o, ou seja, falando, animando, pois é ele quem passará à frente deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Neste mesmo livro de Israel, Filhos no Deserto, colocaram também a mensagem, o terceiro êxodo, que temos também em folheto, solto, ou seja, parte dessa mensagem, mas aqui colocaram neste tomo. E eu quero ler uma parte aqui, onde ele faz um escrito, diz, página 11, da mensagem do terceiro êxodo, deste tomo diz: a mente espiritual pode olhar ao Egito e ver essa perseguição se levantar, pode ver José tirado de cena para que a perseguição pudesse se levantar. E então ver Deus com sua roda nas rodas. Ele escreve José e o aperto. Tudo girando perfeitamente. Ver Potifar rejeitar José, ver aquela mentira ser contada e ver José na prisão e sua barba cresceu, excomungado de seus irmãos. Mas então, de repente, Deus entrou nisso. Deus entrou em cena. Como podemos ver essa roda dentro das rodas girando? O grande plano de Deus levando tudo a esse êxodo, a este tempo quando ele chamaria seu povo de volta à terra, novamente, de volta ao lugar, em posição, onde ele pudesse abençoá-los e colocar entre eles aquele que ele prometeu, que colocaria entre eles. Eles tinham que estar em sua terra. Lembre-se, eles tinham que sair da terra em que estavam e entrar na terra da promessa antes que seu Messias prometido pudesse vir. E a igreja tem que fazer a mesma coisa, sair desse grupo de rejeitadores para dentro da promessa, antes que o Messias possa se manifestar diante deles. Vocês veem isso? A vida do Messias manifestada, aprontando, aparelhando uma igreja, uma noiva, uma mulher que se casasse com um homem e discordando dele, continuamente teria algum tipo de discussão. Mas quando um homem, sua esposa, sua namorada, sua noiva, quando eles estão em perfeita harmonia, é como uma alma e uma mente, porque eles vão ser uma carne. Então, quando a igreja pode se pôr em tal harmonia com Deus, a manifestação do noivo chega a ser manifestada na noiva, porque eles vão ser um. Oh, que grande lição! Continua dizendo aqui nosso irmão William, na mensagem que estamos lendo. Diz: algumas pessoas, quando perdem uma posição e sabem que outra pessoa vai ocupar, se colocam a criticar essa outra pessoa e tentam tornar a vida impossível para que não seja colocado nessa posição. E se cumpre o ditado nessa pessoa, que nem comem, nem deixam comer. Parecido ao ditado que Jesus disse: vocês nem entram no reino, nem deixam entrar os que querem entrar. O caso típico é o de Saul, que foi colocado por rei. Não cumpriu o que Deus lhe ordenou, foi rejeitado por Deus e depois soube que Deus tinha escolhido outra pessoa e fez a guerra a essa pessoa e o buscava para matá-lo. Ao invés de dizer que Deus já o tinha rejeitado e ele agora tinha escolhido outra pessoa, Davi, e ele teria dito: tu és meu genro, mataste Golias, e a promessa foi que eu te daria minha filha como esposa, assim que o reino fique em família. Vou te ajudar em tudo e vou trabalhar para que todo o povo te aceite o mais rápido possível, e tu ocupes o trono. E eu me aposento e
me torno teu conselheiro. Isso teria sido mais bonito. Agora vejam vocês, Deus diz a Moisés o que tem que fazer com seu sucessor. Anime-o, fale e trate-o bem, fortaleça-o, diga que vai ter vitória sempre, que Deus vai estar com ele. E assim Moisés fez com Josué, ou seja, com Oséias, filho de Num. Ele colocou por nome Josué, que significa Salvador, Redentor. Ou seja, vejam como ali Moisés disse ao seu sucessor que iria Deus lhe dar a vitória, como deu a ele também. E o animou, o fortaleceu. E que Deus sempre iria lhe dar a vitória, e que Deus ia estar com ele. Todas essas palavras assim também, ele, o mensageiro, o anjo do Senhor Jesus Cristo, falou também para a minha pessoa. Assim que, vejam como, tudo isso também, Deus o está cumprindo neste tempo final. Agora vejam, continua dizendo, Moisés já sabia qual era o nome de Deus em Êxodo, capítulo 3, versículo 13 ao 16, e ele coloca o nome de Deus em Oséias, filho de Num, para cruzar a terra prometida. O mensageiro que vai levar o povo tinha que ter o nome de Deus. Agora vejam aqui, na mensagem também deste tomo, o tomo Israel, Filhos no Deserto, na mensagem Voltais para o Norte, nos diz aqui, na página 8 e 9 diz, uma multidão mista, eles tinham uma lei e foram ao Monte Sinai obtê-la, para que assim pudessem ter todos os graus de doutores e todo tipo de coisas. E o primeiro que sabe é que se meteram em problemas. Agora, a lei serviu ao seu propósito, tudo estava muito bem em seu dia, a lei fez muito bem e serviu ao seu propósito. Assim como as denominações têm feito bem, têm atuado bem, tudo está certo com o seu propósito. Mas lembre-se, a lei nunca os levou à terra prometida. Josué os colocou graça, não a lei. E escreve Josué. E nem será a denominação nenhuma jamais fará que a igreja de Deus entre. Será a graça de Deus a que foi derramada em seus corações pelo batismo do Espírito Santo. E é a que nos fará entrar à terra prometida, entrar às bênçãos completas de Deus. Certamente que sim. Eles cometem um erro fatal quando fazem isso. Isso serviu ao seu propósito muito bem, mas o tempo veio quando já não servia mais. Deus permitiu que morresse para que ele pudesse receber a graça e fazê-los cruzar e colocá-los posicionalmente em seus lugares na terra prometida. Assim que a graça de Deus colocará cada coisa, reticências, profetas, mestres e assim por diante. As denominações não podem fazer isso porque tem um montão de presbíteros para impor as mãos. Isso não significa nada mais do que jogar água sobre eles. É necessário o Espírito Santo para me separar, Paulo e Barnabé. E ele escreve Moisés e Elias. Foi necessário o Espírito Santo para separar esses homens e mulheres e colocá-los em sua posição em Cristo. Isso é verdade. Agora encontramos que eles viajaram daí para Cades Barneia, e aí foi onde eles tiveram seu erro mais fatal que alguma vez tenham feito. Israel cometeu um grande erro quando vieram a Cades Barneia, quando eles tinham numerado reticências. Tinham seus 12 diferentes cabeças, 12 grupos diferentes deles, e eles os enviaram para a terra prometida para espionar, para ver o que eles poderiam conseguir, qualquer informação de dentro. Quando eles voltaram, descobrimos que 10 do grupo disseram, é impossível tomá-la. Nós simplesmente não podemos fazer isso, é trabalho demais, somos pequenos ao lado deles, porque parecemos gafanhotos. Mas havia 2 que tinham provas. Eles estiveram em algum lugar. Quando voltaram, tinham os frutos da terra. Eles regressaram sabendo que estiveram dentro e trouxeram de regresso a evidência de que era uma terra boa.
E escreve Josué e Caleb. E embaixo Moisés e Elias. Ou seja, representa Moisés e Elias. E assim é como chegamos ao nosso avivamento aqui. Assim como colocar um ovo de galinha cerca de um bom ovo. E a primeira coisa que você sabe, Josué e Caleb voltaram com a evidência de que era uma boa terra. Tinham uma evidência, mas essa não era toda a evidência. Eles só tinham uma evidência. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. E agora, no Novo Testamento, o Messias príncipe que vai cruzar o povo à terra prometida do reino de Deus, tirando-os da escravidão do reino das trevas, do Egito espiritual, e tem o nome de Deus, Jesus, Yeshua. Ele mesmo disse, eu vim em nome de meu Pai. Ele também dizia, ó Pai que habita em mim, Ele faz as obras. Ele era o anjo do pacto, no qual Deus tinha colocado o seu nome, e agora o coloca no véu de carne também. E por isso, depois que termina seu trabalho, encontramos que quando se abre a dispensação da graça, o dia de Pentecoste, batizam no nome do Senhor Jesus Cristo e também diz, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, eu o farei. Isso já disse estando com eles, porque a dispensação completa giraria ao redor do nome de Deus que estava no ungido que seria adotado e seria colocado no trono de Deus. O trono de Deus onde está Deus com seu corpo angelical. Ou seja, o trono do Espírito Santo. E agora o corpo onde estava o Espírito Santo, na terra, no cumprimento da vinda de Cristo, seria adotado, glorificado, e então se sentaria esse corpo no trono de Deus. Na mensagem, eventos modernos são esclarecidos por profecia. Na página 33, veja o que nos diz aqui, agora, não passe despercebido, enquanto delineamos o resto dessa escritura rapidamente, agora, porque estive todo esse tempo, chamei, disse, veja aqui, de acordo com o profeta, ele veio exatamente com a palavra, exatamente ao seu tempo. Agora, veja agora a era em que estamos vivendo. Não estamos vivendo justo nesse tempo de Sodoma. Vigie o mensageiro, o grupo de Abraão. Vigie os números, letras e a numerologia do seu nome. Você diz, não há nada em um nome. Nunca deixe que alguém lhe diga isso. Ele escreve os nomes e o número de letras e seu significado. Por que ele mudou o nome de Abrão para Abraão, Saraí para Sara? Por que mudou Simão a Pedro e todos estes outros? Claro que há. Exatamente. Essa é a razão porque eu digo que nunca chame seu filho Rick ou Elvis ou algo assim. Elvis significa gato. Rick é um rato. Veja, quando você diz reticências, isso é exatamente correto. Ou algum outro. Nunca chame seus filhos reticências. Filhos assim. Se mude isso rapidamente. Pessoas, se você crê que eu sou o servo de Deus, não ponha esse nome nessa pobre criança, vem? Não, Senhor, dê outro nome ao invés desse. Ora, eu não deveria ter entrado nisso porque estou fora do meu tema, mas eu disse isto e está terminado. Isso é assim que se faz. Não se sabe quando diz. Está vendo? Chamaram de estranho um adivinho, um diabo, um Beuzebu e disseram, ele se fez Deus. Oh, que coisa! Não disse o profeta Isaías que ele seria chamado Deus Forte? Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre seus ombros e o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Isso mesmo.
Isso é correto. Também São João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vocês creem nisso? Ele não foi simplesmente reticências. Ele era um profeta, mas ele era mais que profeta. Ele foi o Deus profeta. Por que ele teve que vir? Lembrem-se, ele vem em 3 nomes de filho. Agora vejam isto. Ele veio em 3 nomes de filho. Ele veio primeiro no nome do Filho do Homem. Ele nunca se chamou a si mesmo Filho de Deus. Vocês sabem isso. Vejam, ele veio no Filho do Homem, um profeta. Jeová, ele mesmo, o Pai, chamou Jeremias de Filho do Homem. Um profeta é um filho do homem. Ele vem. Reticências. Agora ele veio depois do dia de Pentecoste. Ele regressou na forma do Espírito Santo. Espírito sobrenatural. Agora vejam. Como Filho do Homem, está colocando aí em Jesus, como Filho do Homem, como Filho de Deus. Agora está colocando depois do dia de Pentecoste. Em todo esse tempo da dispensação da graça, veio como Filho de Deus. Agora ele é Filho de Deus. No milênio, ele será filho de Davi, assentando-se no trono de Davi. Veja, ele vem em, e ele escreve 1. Ele é Filho de Deus. 2. Filho do homem. 3. Filho de Davi. E escreve do lado, Filho do homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Agora, vejam que o mistério do 7º selo é em uma maneira tripla. E aí podem ver a manifestação do Filho do Homem, a manifestação do Filho de Deus e a manifestação do Filho de Davi. Continua dizendo, na mensagem onde paramos aqui do nosso irmão William, e algumas pessoas pensam, mas então, há 3 pessoas sentadas lá para não decepcioná-lo, sim. Mas um está dentro do outro. E tudo está no corpo glorificado de Jesus Cristo. Ali está o Espírito Santo, que é o corpo angelical, chamado Anjo do Pacto, onde está o nome de Deus. E está Deus, a plenitude de Deus, Deus em Cristo. Por isso Cristo podia dizer, todo poder me é dado no céu e na terra. Mas agora já sabemos que a adoção de Jesus foi efetuada ao ser glorificado e sentar-se no trono celestial. Mas agora a coisa é que Cristo diz, ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, da mesma forma que o Pai fez com Jesus, Cristo vai fazer com o vencedor. Para Deus fazer o que fez com Jesus, tinha que ser ungido. Era ungido pelo Espírito Santo. E agora, para Jesus fazer com o vencedor, tem que ser ungido por Cristo em Espírito Santo. E tem que ter Deus colocar nele o que diz Apocalipse, o que lhes disse ao que vencer. Dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Isso está em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Mas agora vejam aqui o que diz em Apocalipse capítulo 2. E essa escritura tem que ser cumprida neste tempo final. Capítulo 2, versículo 17. Diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem do Apocalipse é a voz do Espírito Santo falando de era em era. Portanto, é a revelação de Cristo, Cristo se revelando no meio da sua igreja através do mensageiro de cada era. E o anjo do Senhor Jesus Cristo traz essa revelação para cada era. E aí não vamos explicar muito o mecanismo. Agora diz, ao que vencer darei do maná escondido e lhe darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. E agora, não diz, e aqueles que o recebem, mas aquele que o recebe. Diz que vai dar uma pedrinha branca. Essa é a pedra não cortada por mãos, que é Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo. O nome de Deus foi colocado no anjo do pacto, o qual é Cristo em seu corpo angelical.
depois foi colocado no véu de carne, mas agora Cristo diz que lhe dará uma pedrinha branca e nela um nome novo que ninguém conhece. E o nome Jesus, todo mundo conhece. E o nome, e em hebraico, Yeshua. Mas agora diz que é um nome novo que ninguém o conhece. E se ninguém conhece, diz que vai conhecer aquele que vai receber. Ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Portanto, quem o receber vai ser ungido por Cristo, pelo Espírito Santo. E agora vamos a Apocalipse capítulo 3, versículo 12, onde diz: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Ou seja, uma pessoa muito importante na igreja do Senhor Jesus Cristo e também no templo celestial, porque pertence à ordem de Melquisedeque. É uma ordem muito importante nesse templo, assim como Cristo é o sumo sacerdote do templo celestial. É o Melquisedeque que apareceu a Abraão e apareceu em seu corpo angelical, mas está no céu com seu corpo físico glorificado. E nunca mais sairá dali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Agora, se diz nunca mais sairá dali, é porque esteve ali primeiro e saiu, vejam, e volta a regressar e diz, e nunca mais sairá dali. Essa é a promessa para o segundo homem que terá o nome de Deus. Homem que estará na terra no tempo final. Mas antes, assim como Jesus em seu corpo angelical tinha o nome de Deus, essa pessoa em seu corpo angelical terá esse nome. E não se sabe quantos anos, milênios, milhões de anos ou eternamente. Aqui diz, o Espírito Santo, que é Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, onde está o nome de Deus, diz que vai escrever o nome de Deus nessa pessoa, no vencedor. E o nome da cidade do meu Deus. Ou seja, que vai ser conhecida essa cidade pelo nome de Deus, da cidade do nosso Deus, e já mesmo vamos ver algo mais nesse nome. Ezequiel capítulo 48, versículo 35 diz, ao redor tinha 18.000 canas, está falando da cidade de Jerusalém, e o nome da cidade desde aquele dia será Jeová Sama. E Jeová Sama significa Jeová, o Deus está presente. O nome que Deus tiver presente no meio do povo hebreu, o qual estará manifestado fisicamente no meio do povo hebreu, esse nome que tiver ali, a presença de Deus, será o nome também da cidade, e esse será o nome de quem será adotado, do ungido de Deus. Agora vamos continuar lendo. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, a qual desce do céu da parte do meu Deus, e meu nome novo. Agora vamos ver aqui algo muito importante, o qual está nessa dupla porção que recebeu ali Benjamim. Vejam, vou ter aqui. E vamos colocar nessa parte aqui, que foi na mensagem terceiro êxodo também deste livro, na página 9, diz: agora descobrimos que indo José, sabemos a história quando regressou a Gênesis, e vocês podem ler porque é um pouquinho tarde para conversar sobre essa lição longa na escola dominical, tentarei apressar-me. Notem agora, leiam a história de José quando puderem. Nasceu como o último dos seus irmãos, o penúltimo. A mente espiritual captará isso agora mesmo. Ele não foi o último filho, Benjamim foi. Mas, na excomunhão, vigie, José e Benjamim eram irmãos de pai e mãe, os únicos dois que eram irmãos. E escreve José e Benjamim. Benjamim nunca recebeu reconhecimento até que se encontrou com José, e acima dos demais, a superior aos demais, a Benjamim foi dada uma dupla porção de cada coisa que José lhes deu. Agora vejam, queria colocar isso aqui porque eles representam os ministérios de Moisés e Elias, e representam o líder final. Agora vejam as escrituras que ele coloca ali. Apocalipse 7, de 1 ao 17. Apocalipse 14, de 1 a 9. Apocalipse 12, de 1 a 17. Apocalipse 11, de 1 a 19. Vejam, Apocalipse 11 são os ministérios de Moisés e Elias. Apocalipse 15, de 1 ao 6.
e Apocalipse 8, do 1 ao 5. E aí está o sétimo selo. Queria colocar essa partezinha aí, neste extrato. Agora vejam, vamos já para ir culminando aqui. Vejam na mensagem que ele pregou já na parte final, quando ele está terminando essa mensagem de Cristo, pregando aos espíritos em prisão. O irmão Miguel aqui, isso foi em 22 de março de 2008, aqui em Caí, Porto Rico. O irmão Miguel aqui faz uma intervenção, já está no final, finalizando. A mensagem está aí, seguramente recolhendo os livros, isso. E aqui o irmão William diz, bom, se continuarmos temos que falar da escada de Jacó, por onde estivemos subindo. E aí o irmão Miguel faz uma participação, ou seja, ele fala, diz, há uma pergunta aí, e isso é o irmão Miguel falando, há uma pergunta aí, há uma parte que você leu, onde diz que o sétimo mensageiro teria que estar presente quando o Senhor estiver em sua vinda. Isso tem uma dupla aplicação, duplo sentido. Aí o irmão Miguel e o irmão William diz, ele disse que a abertura do sétimo selo em seu começo seria um segredo, ou melhor, sob essa parte em seu tempo, estaria na parte de segredo, seu começo. E volta o irmão Miguel e diz, estaria o sétimo mensageiro ali, onde diz que estaria presente na vinda do Senhor? Estava se referindo ao sétimo mensageiro da era ou ao sétimo dispensacional? Ou ao sétimo dispensacional? Ou tem uma dupla aplicação? O irmão William diz, na dupla aplicação não há problema. A coisa é que sempre tem que concordar. Algum dia vamos falar sobre os filhos de Deus por meio de Cristo nascendo no reino de Deus. Como ocorreria e todo o mistério que está aí dentro. E vamos ver que é mais glorioso do que imaginamos. E tem um extrato, um escrito em um estudo bíblico, onde ele escreve, depois da escritura de Isaías 43, que colocam ali, ele escreve, este escrito diz, este livro dos 7 selos contém todos os pensamentos de Deus, de tudo que ele faria, e é o título de propriedade da vida eterna. Tem os nomes dos que viverão eternamente. Abstrato. O conteúdo do livro dos 7 selos esteve se materializando, esteve se concretizando, porque tudo estava na mente de Deus. Entre parênteses, e esses eram seus atributos. E para Deus, tudo já existia nele. E em sua mente também o cordeiro que foi sacrificado desde antes da fundação do mundo, mas manifestado, concretizado nos últimos dias. O abstrato se concretiza. Agora vejam, esse mistério aí, do que ele vem falando aí, nesse extrato, nesse escrito, ele nos fala algo ali bem importante. Agora vejam, ele diz aqui, algum dia vamos falar sobre os filhos de Deus por meio de Cristo nascendo no reino de Deus. Como ocorreria e todo o mistério que está aí dentro. E vamos ver que é mais glorioso do que imaginamos. Bom, vamos deixar por aqui a Benji. Isso tem a ver com Efraim. Tem a ver com José e com Benjamim. São pessoas chaves aí, porque são os últimos dois. Vejam, os últimos 2 ministérios. Como representa ali o irmão Branham em José e Benjamim, que são os ministérios de Moisés e Elias. Vejam, os últimos 2, e Jacó os teve em sua velhice, os 2. Jacó tinha como 91 anos quando teve José, e mais quando nasceu Benjamim. Agora, vamos nos deter ali, para já terminar aqui este parágrafo da mensagem de adoção do ungido. Diz... E isso diz, lemos a Escritura e o nome da cidade do nosso Deus, a Nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. E isso disse Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, e se ele disse,
que vai escrever o nome do nosso Deus, o nome da cidade de Deus, do nosso Deus e seu nome novo, assim ele vai cumprir e vai escrever sobre o vencedor, que será o mensageiro que Deus tiver para o tempo da adoção, da redenção física dos escolhidos de Deus, o qual ocorrerá depois das 7 eras da igreja, ocorrerá na era da pedra angular. Essa é a era da adoção, a era para a redenção, a era para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Bom, foi para mim um privilégio e uma bênção poder ler estes extratos e compartilhar com vocês ao redor da palavra isto que Deus nos deu para essa ocasião de hoje, sábado 13 de maio deste ano 2023, o qual já amanhã continuaremos neste tema que temos para amanhã, o mistério dos nomes escritos no céu. Amanhã, domingo, 14 de maio, e hoje, sábado, 13 de maio deste ano 2023. E colocar aqui o tema para hoje, pois podemos colocar essa conversa, o tempo da adoção, que foi, já ali quando estamos terminando, quando o irmão William nos fala de que ele vai escrever sobre o vencedor, que será o mensageiro que Deus tiver para o tempo da adoção. Vamos colocar esse tema para essa pequena conversa de hoje, o tempo da adoção. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por essa oportunidade que me permite enviar essas palavras de saudação a todos vocês aí reunidos em Soacha, Colômbia, e todos que estão nos escutando através do satélite Amazonas ou da internet. Que Deus os abençoe grandemente a todos.